A aula de hoje, ela é uma aula em que eu vou resolver alguns exercícios com vocês e mais focado nos nossos dois últimos tópicos, que é teoria das funções e funções de primeiro grau. Então, eu vou só desligar meu microfone rapidinho para eu tentar acalmar minha cachorra. Bom, vamos lá, vamos tentar continuar. Então, teoria das funções e funções de primeiro grau. Como eu fiz na nossa primeira aula de revisão, eu coloquei aí uma lupinha no que eu considero que seja aí quais as chances desses dois conteúdos caírem em alguma prova. Eu diria que o dos dois é bem alto, né? E com certeza vai cair função. Eu botei função de primeiro grau com certeza, embora eu acho que pode cair mais função de primeiro grau, de repente associado a alguma questão, às vezes, interdisciplinar, com física, mas não necessariamente uma questão só de matemática que vai cair função de primeiro grau, porque, no geral, questões de função de primeiro grau são bem mais tranquilas. Então, de repente, possa cair uma função de primeiro grau na primeira fase, mas na segunda fase é mais difícil cair função de primeiro grau. Dito isso, vamos começar. É aquilo, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper ou pelo microfone ou falando no chat. Essa primeira questão é uma questão da UFRGS de 2019. E ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre quaisquer funções f reais de variável real. A primeira afirmação diz o seguinte: se x pertence aos reais e x maior que zero, então f de x maior que zero. A segunda afirmação: se f de x é igual a zero, então x é zero da função f de x. E a terceira afirmação diz que se x1 e x2 são números reais, com x1 menor do que x2, então f de x1 é menor do que f de x2. E aí ele pergunta quais as afirmações que estão corretas. Bom, a estratégia para a gente resolver esse tipo de questão, obviamente, a gente vai analisando aí afirmação por afirmação. Então, a primeira afirmação, ele diz que se x pertence aos reais e x é maior do que zero, então f de x é maior do que zero. Alguém se arrisca? Alguém acha que essa afirmação ela é verdadeira, ela é falsa? Ou alguém tem alguma opinião sobre essa afirmação? Então, a gente tem aí alguém achando que é falso, alguém achando que é verdadeiro. A galera, quem achou que é falso, sabe por que achou que era falso? Falso. Eu gostei porque a Elizabeth, ela tem certeza que é falsa, porque o resto do pessoal falou assim, acho que é falsa. A Elizabeth falou ali, veio convicta de que é falsa. Então, eu tenho uma teoria, não que eu tenho uma teoria, é que, pelo que eu me lembro da aula, falou assim, que quando é reais, pode ser negativos, positivos ou zero. Como não está especificando que tipo de reais, o f de x pode ser igual a zero. Eu vou completar o seu raciocínio. É mais ou menos por aí. Assim, a gente sabe. O que ele diz? A única informação que a gente diz é que ele fala que x é maior do que zero. Só que a gente não tem a equação nem o gráfico dessa função, né, que expressa essa nossa função de x. Então, a gente não consegue afirmar o comportamento dessa nossa função. A gente não consegue saber se, para quando x é maior do que zero, a nossa função também é maior do que zero. Para a gente poder poder falar isso com convicção, a gente precisaria ou ter a expressão que representa a nossa função, ou a gente ter o gráfico da nossa função, que é a gente olhar no gráfico e ver, olha, realmente, quando x é maior que zero, a nossa função também é positiva, é maior do que zero. Então, sem ter a informação do gráfico e sem ter a informação da nossa expressão, a gente não consegue afirmar isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa nossa primeira afirmação, ela é errada. A gente não
a gente não pode taxar que se x é maior que zero, f de x é maior do que zero. Ok? Vamos aí para a nossa segunda afirmação. Se f de x é igual a zero, então x é zero da função f de x. E aí, o que vocês acham? Que é verdadeiro, é falso? Ninguém tem... acha que é falso? Alguém dá mais, alguém dá menos? Essa eu acho que é falso. Essa parece ser semelhante ao caso da anterior, né? Que não tem como a gente comprovar. Eu acho que é falsa também. Vocês acham que é falso? Vocês acham que é falso? Ok. Na verdade, ela é verdadeira. Por quê? Se a função ela é igual a zero quando assume o valor de x, ele já está dizendo que se f de x é igual a zero. Então, isso implica que quando a nossa função... deixa eu pegar aqui. Eu estou apontando com o meu dedinho aqui. Quando a nossa função ela assume o valor de x, quando o x, né? Quando a nossa função, o x vale x e ela vale zero, isso indica que o quê? Que x é um zero da função. Porque significa que quando eu tenho x, a nossa função vale zero. Então, em outras palavras, x é uma raiz da função. Então, essa afirmativa ela está correta, porque aqui ele já diz, olha, f de x é igual a zero, então x é um zero da função f de x. Implica que quando eu tenho x, a minha função vale zero. Então, é um zero da minha função, ou é uma raiz da minha função. Porque a definição de raiz é justamente o ponto em que a minha função vale zero. E aí eu pego o valor da minha... E aí eu vou lá, né? Minha função aqui vale zero, e aí eu vejo naquele ponto quanto que x vale. Só que aqui ele está dizendo de modo geral. Eu estou dizendo que f de x é igual a zero. Então, esse x, que é justamente esse valor aqui, ele é um zero da minha função, de maneira geral, ok? Se quando x vale x, quando a minha variável independente vale x, a minha função vale zero, essa é justamente a definição de uma raiz ou de um zero de uma função. Então, essa alternativa, essa afirmação estava correta. Quero saber se vocês conseguiram me entender ou se não ficou claro. Por que que isso é diferente disso? Entenderam? Bom, eu não entendi muito bem. Kaline. Ok. Bom, o que acontece? Eu vou fazer aqui, vou usar todos os meus dotes artísticos. Eu vou mudar a cor, eu quero mudar a cor do meu giz. Eu vou desenhar aqui uma... Opa, tá perfeito, hein? Isso aqui é reto. Vou desenhar aqui uma... Não ficou bom. Meu Deus. Da pessoa é atrapalhada, é difícil. Vamos lá. Mas aqui eu tenho uma reta, ok? E aí essa reta é o gráfico aqui da minha f de x, em que f de x é uma função de primeiro grau. Como que a gente sabe? Porque é uma reta. Sempre que é uma reta, é uma função de primeiro grau. E aí, esse ponto aqui, que é o ponto justamente onde a minha reta cruza o meu eixo x, a gente diz que ele é o zero dessa minha função, como também ele é uma raiz, certo? O ponto em que o meu gráfico corta ali o meu eixo x é o ponto em que a minha função vale zero e é o ponto que a gente também chama de raiz da nossa função. Nesse ponto, o que acontece? Deixa eu botar aqui para ficar mais pertinho. Nesse pontinho aqui, a minha f de x ela é igual a zero. Okay? Então, a coordenada desse ponto aqui, ele é o ponto x e zero. Eu estou deixando de maneira genérica porque eu não sei quanto equivale o meu x aqui nesse ponto.
Mas a minha afirmação, ela já diz que f de x é igual a zero. É justamente isso aqui. A minha função, quando a minha ordenada vale x, ela vale zero. Então, quando a minha ordenada vale x, a minha função vale zero. E aí ele quer saber se x é um zero da função. Sim, porque se f de x é igual a zero, isso implica que eu justamente estou nesse pontinho aqui, em que a minha função aqui cortou o meu eixo x. E se eu estou nesse ponto, x é um zero da minha função, ou uma raiz da minha função. Agora ficou mais claro, vendo o desenho. Aqui. Então, no caso de uma função de primeiro grau, só existe um ponto em que a nossa função ela cruza o nosso eixo x, ok? E esse ponto em que ela cruza o nosso eixo x é sempre o ponto de zero, o zero da função, ou a raiz dessa nossa função. Eu vou apagar aqui, porque o resto da questão está aqui. E, por fim, a nossa afirmativa 3. Se x1 e x2 são números reais, com x1 menor do que x2, então f de x1 é menor do que f de x2. E agora, o que vocês acham dessa afirmação? A gente está falando da mesma função, só que a gente está fazendo essa função assumir valores diferentes, porque nós temos x1 e x2, né? Pensem que x1 e x2 são números reais quaisquer, que eu substituo na minha função de primeiro grau, que eu não tenho aí a expressão. E aí ele diz que se x1 é menor do que x2, isso implica que a minha função, quando x for x1, vai ser menor do que quando x for a minha função, o valor da minha função, quando x for igual a x2. E aí, o que vocês acham? Falsa. Tivemos aí a primeira pessoa a dizer que é falsa. Correta, tem o pessoal achando que é correto. E aí? Parece ser verdadeira. Vamos lá. Novamente, a gente não tem nenhuma informação dessa nossa função. A gente não tem um gráfico, né? A gente não tem a equação dessa função. E aí, não sei se vocês estão lembrados da nossa aula lá de teoria das funções, a segunda aula, a gente fala sobre justamente o comportamento de uma função, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. E isso a gente só consegue avaliar, ou se a gente tiver a equação dessa função, ou se a gente tiver o gráfico. Como a gente não tem essa informação aqui, nenhuma dessas duas informações, a gente não consegue afirmar se quando eu aumento x, a minha função aumenta também. Porque, veja bem, ó, eu tenho, vamos por aqui, meu gráfico aqui, e eu tenho uma função desse tipo, ok? Quando eu aumento o meu x, que é justamente o quê? Quando eu ando para a direita, aqui no meu eixo das abscissas, o que está acontecendo com a minha função? A minha função, ela está diminuindo, ok? Porque eu estou vindo daqui para cá. Agora, se a minha função ela é crescente, quando eu aumento o meu x, que é o quê? Justamente andar para cá no meu eixo, o que está acontecendo com a minha função? Ela está aumentando, inclusive saindo da escala aqui. Ok? E aí, então, isso configura uma função crescente. Aqui uma função decrescente, aqui uma função crescente. E eu também posso ter uma terceira opção, de modo geral, né? Que eu posso ter aqui uma função constante, que conforme eu ando, aumento o meu x, a minha função ela mantém o mesmo valor, ela é constante. Então, veja, só com essa informação aqui que a gente tem, eu não consigo dizer se essa função ela é decrescente, se ela é crescente. No caso aqui, ele estava querendo dizer que ela era crescente, né? Isso, em outras palavras, se a função é crescente, né? Se quando eu aumento x, a minha função também aumenta. Só que eu não tenho como ter essa certeza nesse momento, só com essas informações dadas aí pela questão. Então, essa afirmação também está errada. Então, eu vou ter que apagar, né? Porque é difícil de ler. Apenas a
a afirmação 2 está correta. Por isso, o nosso gabarito era a alternativa B, que dizia que só a afirmação 2 estava correta. Todo mundo conseguiu entender essa afirmação 3 e por que eu não posso afirmar que ela está correta? Sim. Show. Vamos para a nossa segunda questão, na questão da FUVEST, desse ano. Mentira, foi do vestibular do ano passado, né, para a entrada desse ano. Estou aqui prevendo já o futuro. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor da mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por... E aí nós temos 5 opções. Vamos lá, né? O que nós sabemos? A questão, o que ela nos disse inicialmente? Já vou dar, né? Vou botar aqui uma colinha do que é essa nossa questão, quais informações que nos foram passadas. P é o preço inicial de um produto. V é o quê? É o preço do produto após o reajuste. E existe uma taxa de 6% no valor de V, que é o valor que ele tem que passar a cobrar. Ele agora, a máquina do cartão, cobra 6%. Acabou, hein? Você quer ficar de castigo? Incrível. Como ela quer brincar nessa hora. Então, o que a gente precisa? A gente precisa descobrir como a gente representa essa taxa em função de V. E alguém tem alguma ideia de como a gente pode começar a fazer isso? Eu acho que P é o X. Não, é o X não, é o A, porque não varia. E é o A. O A você está querendo dizer o coeficiente angular da... Isso, desculpa, é o coeficiente. Não, P eu acho que seria o coeficiente angular. Alguém tem alguma outra sugestão? Concordam, discordam do Danilo? Foi Danilo que falou? Foi Danilo? Isso. V eu acho que é o Y. O Juan, deixa eu abrir aqui. O Juan, ele botou como é taxa, pensa em primeiro em P mais 0,06 de P, preço do produto, mais a porcentagem cobrada do valor. O Juan está mais próximo do pensamento correto, só que só tem que pensar o seguinte, que P é o meu preço inicial, mas que, na verdade, eu vou aplicar essa taxa em cima do meu valor V. Ok? Porque o V é o novo valor que ela vai assumir, e aí, então eu vou aplicar, essa taxa vai estar em cima de V. Então seria V igual a PV mais 6%? PV mais 6%. Espera aí. Vamos por parte. O quanto que o comerciante ele recebe? Se... Não vai ter uma relação tão direta entre P e V, eles não estão multiplicados entre si. A gente vai construindo aqui e vamos ver se todo mundo consegue entender. O comerciante, o que ele recebe? Ele recebe o preço que ele está cobrando, né? Que é o V, e menos 6% de V, ok? Porque 6% de V é o que vai para a maquininha do cartão, ok? Então, em outras palavras, eu posso reescrever 6% como o quê? 6 sobre 100, ok? Toda porcentagem eu posso transformar numa fração aí de denominador 100. E esse D, vocês já sabem, eu transformo numa multiplicação. Então, V menos 6 sobre 100 vezes V. Bom, daqui para cá, só uma subtração, né, de um número inteiro aqui com uma fração, então eu posso simplesmente multiplicar, né, o meu denominador aqui por esse V, então eu fico com 100V
menos 6V, né? Esse V que está aqui multiplicando pode vir aqui para cima, 6V, tudo isso sobre 100. Bom, 100V menos 6V é igual a 94 sobre 100V. 94 sobre 100 eu posso reescrever como 0,94V. Então, isso é o que o comerciante recebe. Isso já após o que? A nossa taxa, considerando aí a taxa que ele tem que pagar. Só que, o que ele quer? Ele quer que o valor que o comerciante recebe após pagar esta taxa seja o mesmo do preço inicial. Então, se o comerciante ele quer que o comerciante continue recebendo P, ok? Que era o preço inicial do produto, que antigamente, o que a pessoa pagava, tudo era do comerciante. Então, nada mais é o quê? Que ele quer igualar 0,94V, que é quanto ele está recebendo agora, pagando essa taxa, seja igual a P, que era quanto ele recebia antes. Só que a questão ela estava dando ali, todas as opções eram em função de V. Então, na verdade, basta você passar esse 0,94V, que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a relação entre P e V é expressa aqui por essa expressão. V é igual a P sobre 0,94. E essa era a nossa alternativa D. Bom, podia também ter deixado isso 0,94V igual a P, é análogo a V igual a P sobre 0,94. Aqui seria só uma questão de olhar as alternativas para ver qual das duas aparecia. Mas estava tudo assim, em função de... Na verdade, em função de P, né? V igual a P sobre 0,94. Todo mundo entendeu como é que a gente chega aqui? Como que chegamos aqui? P é o valor inicial, né? É isso mesmo. P é o preço inicial. Okay. Então, P sobre 0,94 para chegar 1,06V. Na verdade, P sobre 0,94, ele é igual ao V. Não é igual a 1,06V. Dá para pensar, eu acho que de outra forma também, Juan. Você fazendo... Deve dar para fazer o contrário, né? Você pensando em função de P. Mas, na verdade, essa relação aqui não pode mudar. Mesmo que você comece fazendo por P, você só deveria achar que 0,94V é igual a P. Vou passar para a próxima questão. Se alguém ainda tiver alguma dúvida nessa, manda grita socorro. Vamos lá, terceira questão. É uma questão da Unespar, de 2018. O motorista de táxi percorre diariamente 200 km. Sabe-se que o carro abastecido a álcool faz 7 km por litro e abastecido a gasolina faz 9 km por litro. Considere as seguintes afirmações. E aí aqui ele tem 5 afirmações. E depois tem aqui as 5 alternativas nesses rearranjos aí de quais afirmações estão corretas. Não posso brincar agora, bebê. Vamos lá. De novo, né? Vamos por partes. Os dados da questão. O que a questão nos diz? Ele diz que esse taxista roda 200 km por dia. Ele diz que o consumo do carro no álcool é igual a 7 km por litro. O que isso significa? Que a cada 7 km rodados, o carro gasta 1 litro de álcool. E na gasolina, 9 km por litro. Ou seja, a cada 9 km rodados, ele gasta 1 litro de gasolina. Ou 1 litro de gasolina anda 9 km e 1 litro de álcool anda 7 km. Bom, como eu fiz essa questão? Eu não li as alternativas para vocês, porque elas são um pouco extensas, mas todas elas, você tem que avaliar se a função com relação ao preço do álcool e ao preço da gasolina está correto. Então, o que eu resolvi fazer?
a forma como eu resolvi. Eu resolvi achar qual que era a função do custo do combustível de uma maneira geral, ok? Independente do combustível, e depois a gente só substituísse quando a gente estivesse pensando do custo da gasolina e do custo do álcool. Então, como que eu fiz isso? Eu fiz que o custo ele é igual a minha quantidade de quilômetros dividido pelo consumo vezes o preço. Ah, meu Deus, tirou isso da sua cabeça, né? Fonte, vozes da sua cabeça, né, professora? Então, na verdade, isso aqui nada mais é que uma regra de 3, que eu já coloquei aqui o resultado. Mas pensa o seguinte, se no álcool, vamos supor, né? Na verdade, vou falar de maneira genérica. Se eu tenho um consumo num determinado combustível, que esse consumo eu represento por C, significa o quê? C quilômetros eu rodo 1 litro. Eu vou rodar quantos litros? E aí uma regra de 3 clássica, né, que eu só multiplico. Então, para eu saber quantos litros daquele combustível eu vou precisar para rodar 200 quilômetros, basta eu fazer o quê? 200 quilômetros, ok? Dividido aqui pelo meu consumo, que é o meu consumo. Ok? Só que essa divisão aqui, eu gero o quê? Eu gero um resultado em litros, né? Em volume. Então, para eu saber o custo, não sei para quem aí já abasteceu, o custo lá ele vem o quê? Vem não sei quantos reais, muitos atualmente, né? Muitos reais por litro. Então, se eu pego minha quantidade aqui, esse resultado aqui, que é em litros, e multiplico pelo preço, eu descubro o custo, quanto que eu vou efetivamente gastar para abastecer com aquele combustível. Então, se eu multiplico isso pelo preço do combustível, sei lá, vamos supor, abasteci ontem, o álcool está 4,9. Então, está R$4 por litro. O litro está R$4. Então, se eu multiplico esse daqui por R$4 por litro, o meu resultado sai em reais, porque esse aqui está em litro, né? E aqui a unidade é reais por litro. Então, no final, o custo sai em reais. Eu fiz reais. A doida, estou fazendo o símbolo dos números reais. Não. E cifra. Então, o custo aqui sai em reais. Todo mundo entendeu essa parte? Como que eu cheguei aqui nessa expressãozinha com a minha regra de 3? Porque, na verdade, acho que essa era a parte mais desafiadora dessa questão. Era você conseguir montar essa expressãozinha aqui. Professora, por que é 200 sobre o consumo? Porque 200, na verdade, é a quantidade de quilômetros que ele vai rodar por dia. Ok? Então, quando eu montei aqui a minha regra de 3, eu vou trazer ela para cá, eu tenho o meu consumo, que é justamente o quê? A quantidade de quilômetros que o meu carro faz naquele combustível. Então, vamos supor, eu tenho aqui o meu consumo, que é em quilômetros, ok? Isso é o quê? Quantos quilômetros eles rodam com 1 litro daquele combustível. E aí eu já sei que o total de quilômetros que ele vai rodar é 200. Só que eu não sei, eu quero saber o quê? Quantos litros que eu vou precisar daquele combustível. Então, eu posso fazer o quê? Uma regra de 3, é uma multiplicação cruzada. Então, é 200 vezes 1 sobre aqui o meu consumo, que eu deixei o C, porque a gente pode substituir, tanto para álcool ou para gasolina, só vai mudar esse valor, né? Isso daqui é igual ao quê? A quantos litros? Então, sei lá, litros do meu combustível. Opa. Litros de combustível. Ok? E aí, para eu saber, quando eu tenho esse volume, essa quantidade de combustível que eu vou precisar, para eu saber o custo, basta eu multiplicar pelo preço, porque o preço que está lá no meu posto de gasolina, ele é expresso, a unidade é o quê? Reais por litro. Então, se eu multiplico, né, esse resultado aqui vai me dar um resultado em litros, então se eu multiplico o preço, que é reais por litro, por alguma coisa que a unidade é litros, eu corto, né? Litro com litro, então sai
meu resultado sai em reais. Então, esse custo aqui é em reais. Deu para entender agora, Danilo? Acho que foi Danilo que falou. Esse 200 é porque a questão disse que são 200 quilômetros rodados, mas é a quantidade de quilômetros para eu poder saber quantos litros eu vou usar daquele determinado combustível. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Bom, se alguém tiver mais não entendeu, pode falar aí. Vou continuar a questão, mas aí qualquer coisa é só interromper. Então, aí, partindo daí, agora eu comecei a analisar, vamos começar a analisar as afirmações. Então, a primeira, ele diz o seguinte, que f de A é igual a 200 sobre 7 vezes A, sendo A o preço do álcool. É uma função que representa o gasto diário do taxista caso abasteça com álcool. Bom, tendo aqui essa nossa expressão, né, que está justamente uma expressão que do meu gasto, eu botei custo aqui, eu devia ter posto, mas é a mesma coisa, né? O custo diário, o gasto diário do taxista quando ele abastece com álcool e sabendo que A é o preço do álcool. E aí, vocês acham que essa afirmação está correta? Está falsa? Está correta, isso aí. Gostei da certeza. Ela está correta. Por quê? Basta a gente substituir aqui na nossa expressão que a gente já encontrou o 7, que é o consumo, ok? Do álcool, né? Quanto que o carro gasta no álcool, e A, que a gente não sabe quanto que é o preço do álcool. Então, o meu custo ele fica o quê? 200 sobre 7 vezes A, que é exatamente o que a minha função aqui de A que ele propôs. Então, essa afirmação aí está correta. Vamos para a segunda afirmação. Segunda afirmação, ele diz que f de K é igual a 9K mais 200, sendo K o preço da gasolina. É uma função que representa o gasto diário do taxista caso abasteça com gasolina. Bom, eu vou trazer aqui de novo a minha expressãozinha, que a gente achou que o gasto é o quê? 200 sobre o consumo vezes o preço. Sabendo disso agora, vocês acham que essa afirmação está correta ou está errada? E lembrando que o consumo em gasolina era 9, né? 9 km por litro. Vocês acham que essa o Juan já disse ali que achou que está errada. Porque, de fato, quando a gente construiu essa equação aqui, era genérica. Aqui a gente agora só substitui pelo consumo de álcool e gasolina e de preço, e a cara da função não tem que mudar muito. Essa função aqui não tem nada com nada. Assim, de fato, tá vendo aqui, eu vou fazendo passo a passo, né? O custo vai ser o quê? 200 sobre 9 vezes K, que ele disse que K é o preço aí da gasolina. Então, essa afirmação está incorreta. A afirmação 3, ele diz que f de K igual a 200 sobre 9 vezes K, sendo K o preço da gasolina, é uma função que representa o gasto diário do taxista caso abasteça com gasolina. Isso aí ficou muito fácil, né? Porque já que a gente em cima, a gente já disse que essa seria, né, a expressão que representaria o custo abastecendo com gasolina, então fica, né? Ficou muito fácil da gente saber que essa afirmação também está correta. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ler melhor. A quarta afirmação, ele diz que abastecer a álcool será mais barato caso o preço do álcool seja menor que o preço da gasolina. E aí, essa é na verdade, não sei, né? Quem já dirige, quem já abastece, é o tipo de coisa que, assim, a pessoa já tem instintivamente de que não é qualquer valor enfim, que você abastecer com álcool vai ser mais barato que abastecer com gasolina, porque existe, quando o valor do álcool, embora mais barato que o da gasolina, mas ainda assim esteja muito próximo da gasolina,
às vezes compensa você abastecer a gasolina, porque a maioria dos carros rende mais na gasolina, ok? Na verdade, todos os carros rendem mais na gasolina. Então, não basta o preço do álcool estar mais barato, existe um valor que precisa estar relacionado ao consumo de cada carro para compensar abastecer no álcool. Mas, mesmo, professora, eu precisava saber dirigir para isso, eu precisava saber abastecer o carro. Não, tem como a gente provar isso matematicamente, né? Como a gente conseguiu, já obteve as duas funções que representam o quê? O gasto diário para o álcool e para a gasolina, então a gente pode checar essa afirmação. Ok? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso aqui é o... Deixa eu botar para cima, porque embaixo vai aparecer coisa. Mas do meu lado esquerdo, isso aqui é o quê? É o gasto com álcool. Gasto com álcool. E esse do meu lado direito, eu botei o quê? A minha expressão do meu gasto com gasolina. E aí ele está dizendo que o gasto com álcool vai ser sempre menor do que o gasto com gasolina quando A for menor que K. Então, quando eu construo essa minha desigualdade, o que eu quero saber? Eu quero saber para que valor de A que o meu gasto com álcool continua sendo menor do que o meu gasto com gasolina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui essa desigualdade e vou ver para que valores essa desigualdade se mantém verdadeira. Então, vamos lá. Bom, eu vou só passar a parte numérica para o outro lado, ok? Para deixar o A aqui isolado, do lado de cá. E aí, então, se eu passo esse 7, que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando, e esse 200 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, eu vou ter algo como 200 vezes 7 e dividido por 9 vezes 200. Bom, 200 em cima com 200 embaixo corta. Então, eu fico que A, que ficou aqui sozinho desse lado, deve ser menor do que 7 sobre 9 vezes K. Ou seja, se o preço do álcool estiver só com o custo, com o gasto com abastecer álcool, só vai ser menor se o meu preço do álcool for menor do que 7 nonos o preço da gasolina. Ok? Então, é isso que eu acabei de falar, né? Então, essa afirmação ela é incorreta, porque essa afirmação, do jeito que está, dá a entender de que, caso o preço do álcool seja menor do que o da gasolina, abastecer com álcool será mais barato. E não é verdade, ok? Isso só é verdade se o gasto com álcool só vai ser mais barato que o gasto com gasolina se o preço desses dois combustíveis estiver aqui respeitando essa desigualdade aqui, ok? E a quinta e última afirmação, ela falava que o f de A igual a 7A mais 200, sendo A o preço do álcool, é uma função que, eu comi ali umas letras, representa o gasto diário do taxista caso abasteça com álcool. E aí a gente já viu, né? A gente já viu se não me engano, acho que era a afirmação 1, que esta não é a expressão que representa o custo diário com o álcool. Então, ela está incorreta. E aí, qual é a conclusão? A gente chegou à conclusão de que as afirmações 1 e 3 estão corretas e as demais incorretas. E aí, entre as alternativas, a gente tinha assim, 2 e 5 são falsas, somente a 3 é verdadeira, então essa a gente sabe já que é errada, né? Porque a gente viu que a 1 também era verdadeira. Apenas 3 e 4 são verdadeiras, errado, porque a 4 não é verdadeira. Apenas 3 e 5 são falsas, e é errado, porque como ele está aqui com esse apenas, né? Na verdade, são falsas a 2, a 4 e a 5, e a 3, na verdade, é verdadeira, né? E somente 5 é falsa. Então, essa aqui também está errada. Somente 5 é falsa, também está errado. E aí acaba que, por eliminação, a A é a correta, porque ele diz 2 e 5 são falsas, mas ele não diz apenas. Então, pela construção aqui, era a única alternativa que nos restava, né? Porque ele diz 2 e 5 são falsas, e de fato, 2 e 5 são falsas. Então, a resposta era a alternativa A. E aí, dúvidas? Perguntas sobre essa questão?
Vou considerar que todo mundo entendeu e que agora também todo mundo, ninguém mais vai ter dúvida lá, vai fazer as contas lá na hora de abastecer quem abastece. Vamos lá para a nossa quarta e última questão da noite. É uma questão da URCA. Eu juro que eu tinha visto que universidade que era, mas agora eu não lembro. URCA de 2012. É uma questão que eu dei uma adaptada para a gente trazer para a nossa realidade. Bom, e aí ele diz o seguinte: seja A o domínio de F e B o domínio de G, onde F e G são funções dadas por f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, e g de x igual a x menos 1 sobre raiz de x mais 1, é correto afirmar que... E aqui a gente tem as nossas opções. A união com B é igual ao conjunto dos reais, A menos B é igual a x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 1, B está contido em A interseção com B é igual ao conjunto vazio, ou B não pertence a A. Bom, então aqui exigia aí conhecimento da minha disciplina e também lembrar um pouco lá de teoria dos conjuntos, né, que o Paulo deu lá no início. Então, vamos lá. Trouxe aqui as nossas funções, né, para a gente não esquecê-las. E o que é essa questão, na verdade, né? Qual que era a questão dessa questão, né? Ele está ali dizendo o domínio de F, o domínio de G, e todas as opções mostram que relações entre esses domínios. Então, a forma como eu vou fazer essa questão é descobrir o domínio de F, ou seja, descobrir esse conjunto A, descobrir esse conjunto B e depois ir analisando cada opção para ver qual opção é verdadeira, né? Bom, para a gente descobrir o domínio de uma função, a gente precisa o quê? Saber para quais valores de x a nossa função f apresenta valores reais. Lá na nossa aula de teoria das funções, se eu não me engano, a gente tem uma parte que fala lá funções reais de variáveis reais. O que acontece? As nossas funções, elas são sempre definidas ali no conjunto dos reais. Então, o conjunto dos reais é o maior conjunto de que as nossas funções estão definidas, entendeu? O nosso gráfico, ele é um gráfico ali que mostra apenas a reta dos reais, né? Então, são valores reais de x e valores reais de y. Então, sempre o nosso domínio, ele vai estar dentro dos reais, nunca vai ser um domínio que está fora dos reais. Então, o conjunto dos reais vai estar ali englobando o nosso domínio. E aí, quando a gente vai pegar o domínio de uma função, que é justamente o quê? A gente quer saber para quais valores de x, ok? X sendo uma variável real, né? A nossa função continua apresentando valores reais. E aí, você pode falar assim, professora, mas sempre que x for um valor real, a minha função vai ser um valor real. Como é que de uma variável real a minha função vai dar um valor que não seja real? Bom, nesse primeiro caso aqui de f de x, o que acontece quando a gente tem uma fração e o nosso denominador é igual a zero? A gente consegue fazer essa conta? Existe um valor real quando eu tenho um número dividido por zero? Isso dá um valor real? Não dá. Essa divisão de um número por zero, ela não está definida no conjunto dos reais. Então, x não pode ser qualquer valor. Aqui em f de x, x não pode ser igual a zero. Desculpa. O meu denominador não pode ser igual a zero. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Porque se x mais 1 for zero, essa divisão ela não está definida no conjunto dos reais. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Passando esse 1 para cá, eu inverto, né? O sinal, então, x tem que ser diferente de menos 1. Então, o meu conjunto A, o meu domínio de f, ele é o quê? O conjunto dos reais, exceto menos o meu menos 1. Então, eu tiro o menos 1, e aí agora, todos os outros números que compõem o conjunto dos reais fazem parte do meu domínio, com exceção do menos 1. Ok? Agora, a gente faz o quê? A gente vai descobrir o domínio de B, o domínio de G, desculpa, que é B. Bom, novamente, aqui a gente tem o mesmo caso
de f, né? Novamente, como a gente está numa divisão, de novo, o meu denominador, ele não pode dar zero, ok? Porque se o meu denominador der zero, eu não tenho essa divisão, não é definida nos reais. Então, a minha função não vai estar assumindo um valor real. E eu preciso o quê? Que a minha variável real gere uma função real. Então, a minha função precisa ter um valor que esteja ali dentro do conjunto dos reais. Então, esse meu denominador, que é o quê? Raiz de x mais 1, tem que ser diferente de zero. Só que nessa g de x aqui tem um outro detalhezinho também. Tem também um outro valor, tem também uma outra relação aí que não é definida, que nem sempre é definida no conjunto dos reais. Eu queria saber se alguém lembra. Se alguém sabe algum outro valor que x não pode assumir, porque senão não pertence aos reais. Alguém tem alguma ideia? Não lembro. Pois eu estou aqui para lembrá-los. Na verdade, a nossa raiz quadrada, ok? Não existe, pelo menos no conjunto dos reais, não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Você não tem raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 4, ok? Então, x mais 1, que é o quê? Que está dentro aqui dessa minha raiz, ele precisa o quê? Ser maior ou igual a zero. Ele precisa ser um número positivo, ok? Porque a gente não define raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais, ok? Então, a gente tem que unir essas duas condições aqui. Essa primeira condição de que x mais 1 tem que ser diferente de zero, e essa segunda condição, raiz de x mais 1 tem que ser diferente de zero, e a segunda condição de que x mais 1 precisa ser maior ou igual a zero. Bom, daqui, unindo essas duas condições, a gente já exclui o quê? Zero, ok? Porque embora raiz de zero exista, se eu tiver zero no meu denominador, eu caio de novo numa divisão por zero que não existe nos reais. Então, para G, o meu domínio ele precisa ser o quê? Que x mais 1 tenha que ser maior do que zero. Eu excluí o meu igual a zero. Então, ou seja, x tem que ser maior que menos 1. Então, o meu conjunto B, o meu domínio de G, ele é representado por quê? X pertencente aos reais, tal que x maior que menos 1. Veja, eu trouxe duas notações, porque muitas das vezes, na prova, eles vão estar várias notações diferentes, e aí vocês têm que conseguir ler e entender o que está querendo falar. Então, aqui eu achei a relação entre A e B. Desculpa, eu achei A e achei B. E aí, agora, eu trouxe aqui as opções para a gente vendo qual dessas relações está correta, ok? A primeira alternativa, ele diz que A união com B é igual ao conjunto dos reais. Ou seja, lembrando lá de quando a gente estava falando de conjuntos, né? Se eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B. A união com B nada mais é o quê? Que eu pego tudo, né? A, B, e aí eu vejo o que isso dá. Ok? Deixa eu apagar agora. Então, eu quero saber, A união com B dá o conjunto dos reais? O que vocês acham? Quem aí... Se eu pego o meu conjunto A, o meu conjunto B, englobo todos eles e faço um conjunto grande, isso dá o conjunto dos reais? Acho que não. Você está achando correto, Juliana. Acho que... na verdade, o conjunto dos reais inteiro não é, porque o que acontece? B, ele aqui, vamos supor, eu tenho a reta dos reais aqui. Ok? B, ele é o quê? E aqui eu tenho o meu zero. O B, ele é o quê? É x maior do que... Aqui tem o meu menos 1. Então, o meu conjunto B, ele está aqui. Maior do que menos 1. O meu conjunto A, ele é todos os reais, ok? Então, ele vem daqui para cá, todos os reais, só que em menos 1, ele é aqui uma bolinha aberta, que eu não vou conseguir desenhar, mas é uma bolinha aberta, porque o menos 1 não faz parte desse conjunto. Então, na verdade, se eu somo um com o outro, se eu junto tudo, ainda fica faltando o quê? O menos 1, porque o menos 1,
ele não faz parte do domínio de A, que é o maior conjunto, né? Então, a alternativa A, ela está furada. A alternativa B, ele diz que A menos B é igual a X pertencente aos reais, tal que X menor ou igual a menos 1. O que ele quer? Se eu pego o meu conjunto A, que é essa reta aqui toda, e eu subtraio de B, o que sobra? Na verdade, sobra isso daqui, né? Eu vou pegar com uma outra cor. Na verdade, se eu subtraio, sobra isso aqui, né? Sobra todos os reais, o quê? Que são menores que menos 1. Só que ele diz o quê? Estava quase certo. X é menor ou igual a menos 1. Só que não, menos 1 não faz parte de nenhum dos dois conjuntos. Então, isso aqui só estaria certo se fosse X menor que menos 1. Menos 1 não faz parte. No conjunto A não entra o menos 1, justamente. E no B também não. No B também não entra menos 1. É maior que menos 1. Para entrar o menos 1 no B, teria que ser maior ou igual a menos 1. Okay? Então, menos 1 não faz parte de nenhum dos dois grupos. Então, B está errada. A C diz que B está contido em A. E acho que alguém tinha falado aqui, eu acho que está contido. Acho que fica contido. Foi o Henrique. E, justamente, B é um subconjunto de A. Porque, note, ele é o quê? Os valores X de quando X é maior ou igual a menos 1. Então, é tudo aqui, ó, que está à direita do meu conjunto A. Então, B, de fato, ele está contido em A. Então, a nossa alternativa correta era C. Mas a gente pode avaliar, na verdade, a nossa aula acaba aqui agora, mas a gente vai avaliar rapidinho as duas últimas alternativas. A interseção com B é igual ao conjunto vazio. A interseção é o quê? Elementos que são comuns aos dois conjuntos. E a gente sabe que o quê? Todos esses elementos que estão aqui à direita de menos 1 são comuns dos dois conjuntos. Então, não é um conjunto vazio. Existem, sim, elementos que são o quê? Comuns aos dois conjuntos. E a alternativa B diz que B não pertence a A, ou seja, justamente querendo dizer que não tem elementos de B, que B não pertence a A, mas se B está contido em A, então B pertence a A. Então, aqui também, essa também é falsa. Falsa, falsa. E aí, a correta era a alternativa C. Todo mundo entendeu? Sim, vou considerar entendido. Bom, eu vou... Na verdade, eu vou encerrar por aqui a nossa aula, vou encerrar a nossa gravação. E aí, agora, né, eu sei que a gente já está, na verdade, um pouco, né, já entrando aí na aula do próximo professor ou professora. Mas é isso, eu vou dispensar vocês. Quem quiser... Ué, eu não parei? Não. Eu não parei de gravar.